quero cumprimentar o presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, Tonico, meus membros, Alexandre Japa, Simone, né? Eu cumprimento também o colega vereador Fábio Damasceno, que está aqui também. Cumprimentar o secretário, em nome da Rebeca, também todos os demais servidores que representam aí as autarquias, né? Vale Prev, da EV, né? E também trabalham lá na Receita. Tem alguns questionamentos, secretário, que eu queria, em primeiro lugar, agradecer, né? O senhor já fez algumas considerações sobre essa questão dos pagamentos da Vale Prev. Para esclarecer também, as transferências à Vale Prev, elas estão todas em dia? Tem algum pagamento atrasado? Eu não sei se, pela lei complementar 173, se os pagamentos eles foram suspensos ou não. Se não estou enganado, alguns pagamentos poderiam ser suspensos, né? E gostaria de pedir que o senhor colocasse também se existe alguma previsão, porque já muito se falou de previsão de reforma previdenciária, se existe alguma previsão para que se diminua o déficit atuarial, de algum estudo de aumento do percentual patronal de repasse ao Vale Prev. Ok, obrigado, vereador André Amaral, né? Sobre a questão da Vale Prev, os pagamentos estão em dia, né? Todos eles em dia, tanto os que estão vencendo, quanto os que estão renegociados, né? Então não há nenhum atraso. Eu não sei dizer sobre a 173. Trouxe algum efeito suspensivo, Rebeca? Bom dia a todos, né? Respondendo à resposta do vereador André, no ano de 2020, quando foi, né, a Lei Complementar 173, existia sim a possibilidade de suspender os repasses para o Vale Prev, assim como foram suspensos os repasses para o INSS, né, das dívidas, não o repasse da patronal do mês. Mas nós enviamos uma lei para a Câmara, a qual não foi nem aprovada, então os pagamentos foram recolhidos em 2020 na integralidade e em 2021 também, continua da mesma forma, mesmo porque a 173 ela só valia até 31 de dezembro de 2020, ela não tinha validade para o ano passado, para essa suspensão da dívida. A dívida junto ao Banco do Brasil, que é aquela dívida do século, sim, essa teve a suspensão, aí nós fizemos a renegociação em dezembro e a partir de janeiro do ano passado já retomamos o pagamento normalmente. Perfeito. Você tem o valor de que você está pagando hoje dessa dívida do século? Vocês têm noção mensal? Em janeiro, ela já teve uma pequena correção, porque aumentou, né? Ela é baseada, um dos índices que corrige é a Selic. E como o secretário ressaltou, no ano de 2021, ela ficou acumulada em 10%. Quando nós assinamos a renegociação, a Selic estava em 2%. Então, nós tivemos um aumento, sim, de uns R$250 mil na parcela mensal. Era esperado que a gente teria uma correção, o valor lá atrás foi estimado, mas acredito que vai se manter agora ao longo do ano de 2022. Essa correção ela é mensal, né? Ela é repassada. Perfeito. E só complementando, né? E no ano passado, no 2020, ou melhor, 21, esse montante mensal era na ordem de 1 milhão e 200, né, Rebeca? E agora está em torno de 2.300, é isso, né? 2.300. Então é uma despesa que, vamos dizer assim, praticamente dobrou, né? De um ano para o outro. Despesa dobra, mas a receita não dobra, né? Então a gente precisa tomar cuidado. Apenas explicando, complementando, esse aumento, não é que até o ano passado nós só estávamos pagando a dívida a vencer, porque nós tínhamos 2 volumes da dívida, acho que vocês participaram da votação, né, da renegociação, lembra? Nós tínhamos uma parte vencida, que foi sendo acumulada por conta do não pagamento da liminar, e a vencer, que nós temos ainda pela frente 9 anos para quitar essa dívida. Então, o ano passado, por conta da LC, a gente já estava pagando a dívida a vencer, e a partir desse ano nós começamos a pagar também a dívida vencida.
Por isso que teve esse aumento de 2021 para 2022, fora a correção da Selic, que vai corrigir mensalmente a dívida. Perfeito. Sobre esse tema, a última pergunta, estão todos os pagamentos em dia, correto? Sim, todos os pagamentos em dia. Perfeito. E complementando o seu questionamento, vereador, sobre a reforma da Previdência, né, a necessidade de fazermos conduzirmos essa reforma, né? A reforma da Previdência ela vai trazer um alívio atuarial, diminuindo esses aportes que são necessários hoje em dia para se equilibrar aí o nosso cálculo atuarial, né? O nosso passivo futuro, vamos dizer assim, né? A formação de um fundo de reserva para honrar ao longo do tempo todas as obrigações que são necessárias aí junto aos funcionários, ok? Perfeito. É importante esse tema da questão da reforma da Previdência, por mais espinhoso que ele seja, porque é importante a população que nos acompanha, que nos cobra também, né, o nosso papel, porque a previsão dos aportes nos próximos anos é que chegue a quase 40 milhões, né, cerca de 40 milhões daqui a 2 ou 3 anos, se não estou enganado. Isso significa que de uma receita da prefeitura que hoje está em torno de 600 milhões aqui, né, ou corrigido um pouquinho mais, nós estamos falando que cerca de 40 milhões precisaria ser repassado ao ValePrev, fora os repasses que já acontecem normalmente com os pagamentos das dívidas, dos parcelamentos, do pagamento patronal, né? Então é bastante importante, no meu entendimento, que a administração continue, né, assim como os conselhos têm trabalhado. O William está aqui, já presidiu a instituição, Maria Cláudia, né, atentos para tentar fazer essa reforma o quanto possível, sempre com diálogo com os servidores, logicamente, né? Eu queria entrar num outro tema, secretário. Até queria cumprimentar que o nosso vice-prefeito Oswaldo Rocco participou desse debate lá atrás também, junto com os vereadores, o tema do refis. Eu vi que houve um acréscimo de receita no final do ano passado, né, sobretudo da dívida ativa. Eu queria perguntar para o senhor se isso referente ao impacto do refis, que essa Câmara aqui participou bastante, junto à administração, solicitando que fosse feito o refis. E nós sabemos que, às vezes, o refis, o interessado, não é um caso geral, mas o interessado ele vai lá, faz o primeiro pagamento para conseguir, às vezes, uma certidão negativa e, às vezes, não dá sequência nos pagamentos. Eu queria ouvir do senhor qual que é a análise que os senhores fizeram a respeito do refis, o impacto que teve de acréscimo de receita, e se a Secretaria já consegue perceber hoje se as renegociações que foram feitas, se elas estão sendo pagas ou se mais para frente alguém vai estar reclamando um outro refis, né? Qual que é o percentual daquilo que foi negociado que está sendo pago em dia? Ok, vereador André, sobre o refis, ele traz sim um impacto aqui no nosso demonstrativo, né? E nós temos, foram feitos bastante acordos, né? E nós temos nesse momento vamos dizer assim, algo em torno de 10 milhões de arrecadação adicional no refis. Tá? O que nós temos? A gente já tinha muitos contratos, né? Muitos refinanciamentos em andamento, então nós vínhamos em uma série histórica, ok? Essa série histórica ela foi incrementada com o refis. Então nós, em função aí de adequações sistêmicas, nós estamos fazendo essa separação, não temos esse número ainda preciso, né? Mas podemos dar uma ideia de dimensão, né? Não podemos dizer com precisão, mas no aspecto de dimensão podemos dizer que é algo em torno de 10 milhões que o refis, vamos dizer assim, carregou aos cofres públicos, né? Incrementou a receita. Sobre a questão de
se há continuidade de pagamentos, né? Como o Refis ele foi fechado em dezembro e nós tivemos aí o mês de janeiro para fazer a apuração, não temos ainda os dados de fevereiro fechado. Num primeiro momento, a gente não observamos assim, vamos dizer assim, uma inadimplência significativa por conta do Refis, né? A gente vai precisar de mais alguns dados, né? Colher mais algumas informações para que a gente faça uma avaliação melhor sobre essa variação, né? O que nós percebemos é que em 2022, o mês de janeiro, por exemplo, nós tivemos assim a arrecadação do IPTU normal, não de dívida ativa, ela tem o seu crescimento, né, nominal, mas só que se nós descontarmos a inflação, nós, em termos reais, arrecadamos menos IPTU em janeiro de 2022 em relação a janeiro de 2021. As receitas de janeiro de 2000 e... A Rebeca me traz um quadrinho aqui. As receitas nossas de janeiro de 2022, descontada a inflação, elas se situam na ordem de 3,31 em queda, né? Então, temos que monitorar isso, né? Pode ser um mês, ele não pode ser referência para que a gente faça afirmações precisas, né? Por enquanto é uma observação, pode ser algum fato pontual, né? Mas vamos monitorar aí as receitas durante 2022 para verificar esse comportamento, né? Então, pode ser que tenha ocorrido muito refis, mas pode ser que a inadimplência em 2022 esteja mais acentuada. Nesse momento não temos certeza desse dado, temos apenas um ponto, e um ponto não pode ser referência, é apenas uma observação. Daí a nossa preocupação, né, neste exercício, embora tenhamos registrado um superávit de 2021, um bom superávit, entendemos que a necessidade de cautela e bastante seletividade nos gastos de 2022 para que eventual perda, né, de arrecadação, para que eventual diminuição de arrecadação real esse ano possa ser suprida, compensada com esse colchão aí que nós constituímos aí com o superávit de 2021. Essa é a nossa análise aí, englobando um pouquinho mais além do aspecto que você abordou, que era sobre o refis, ok? Perfeito, agradeço, secretário. Eu tenho só mais duas perguntas. Uma é se existe alguma previsão, não sei se a secretaria tem já essa estimativa, de um novo percentual de despesa com pessoal, né? Após reposição salarial referente a 2021, 2022, a estrutura, o senhor já comentou, né? Convocação de novos concursados. Se existe risco de chegar próximo do limite prudencial, não precisa nem dizer o percentual que vocês esperam, mas se existe risco de atingir o limite ou não. Nossa avaliação nesse momento, nós temos uma folga, né, razoável. Em anos assim que não tivemos essa questão pontual aí da Lei 173, se não me falha a memória, talvez a Rebeca saiba até melhor, mas os nossos índices eram em torno de 48%, né? Nós devemos retomar esse índice de 48% e eventualmente mais algumas contratações necessárias, né? Alguma demanda da educação, questão de reestruturação. Não temos esses dados ainda fechados, né? Mesmo porque o reajuste de maio ele não está definido, né? Temos a inflação até lá. A inflação está em alta, mas nós estamos percebendo que ela vem diminuindo, né? Mas está num patamar alto.
Então, precisamos fazer algumas simulações, mas neste momento não temos não entendemos que não vamos atingir os limites, o limite prudencial, ficaremos abaixo ainda, ok? Perfeito. E última pergunta, com relação à aplicação mínima de 25% da educação, eu vi que pelo relatório aqui chegou-se a 25,52%. A gente pode concluir, então, que aquelas compras que aconteceram em dezembro, que foram noticiadas pela mídia, dos 14 milhões, né, das 3 compras, elas estão sendo consideradas aqui, elas foram empenhadas em dezembro, né, e elas foram, então, determinantes para o atingimento do índice mínimo, dos 25%. E eu queria também saber se elas já foram liquidadas e pagas também. Sobre esse assunto, né, para ele entrar nesse critério dos 25%, essa despesa ela tem que estar empenhada no exercício, liquidada e paga até 31 de janeiro do exercício seguinte. Então, elas foram liquidadas e pagas, e então esse empenho feito em 2022, ele valeu para contar o limite necessário para integralização da cota mínima, né? Eu observo que não temos detalhes sobre isso, né? Mas eu creio que seja o resultado de projetos que foram analisados durante o exercício, que estavam amadurecidos, né? E que, no momento oportuno, eles foram colocados em prática. Essa é a nossa avaliação. Ok? Perfeito. Obrigado, secretário, e a todos. Obrigado.